Olá, oitavo ano. Como vocês já me conhecem, né? Então já vamos direto para a nossa semana 2. Então vamos lá, para não ficar cansativo. A nossa habilidade da semana 2 agora, dessa nossa segunda videoaula, né? O objetivo ou habilidade será analisar filosofias de vida, manifestações e tradições religiosas, destacando seus princípios éticos para o pleno desenvolvimento da cidadania. Ok? Então, o tema da semana 2 será a ética da reciprocidade. Vamos pensando aí o que seria, para quem não conhece essa palavra, para quem nunca ouviu, né? O que seria reciprocidade? Então vamos lá. Bom, agora que a gente já relembrou os conceitos de valor, moral e ética, nós vamos falar de um ponto em comum à maioria das tradições religiosas e filosofias de vida: a ética da reciprocidade. O que é ser recíproco? Seria de igual para igual? Né? Vamos pensar aí. Para quem tiver alguma dúvida, é só ir no Google e pesquisar, tá bom? Leia o texto com bastante atenção, ele será importante na hora de fazer essas nossas atividades. Então vamos lá. Breve apresentação. A ética da reciprocidade. Sabemos que as religiões são diferentes entre si. Seus princípios podem variar de acordo com as culturas com as quais estão relacionadas. Com as épocas em que surgiram, com um contexto social experimentado pelos fiéis, entre outras razões. Existe, porém, um princípio que é comum à maioria delas: a ética da reciprocidade, também chamada de regra de ouro. Ela se refere a tratar os outros da mesma forma que se gostaria de ser tratado. Então, se vocês observarem bem, tem um breve conceito aí de que é, do que vem a ser reciprocidade. Olha, refere-se a tratar os outros da mesma forma que se gostaria de ser tratado. Ok? Então, veja no diagrama a seguir algumas frases relacionadas a religiões e filosofias de vida que expressam a ética da reciprocidade. Vamos lá. Zoroatrismo. Um caráter só é bom quando não faz a outros aquilo que não é bom para ele mesmo. Certo? Budismo. Não atormentes o próximo com aquilo que te aflige. Confucionismo. Não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. Hinduísmo. Esta é a suma do dever. Não faças aos demais aquilo que, se te for feito, te causará dor. Judaísmo. O que é odioso para ti, não o faças ao próximo. Esta é a lei toda. O resto é comentário. Aos próximos. Islamismo. Nenhum de nós é crente até que deseje para o seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. Cristianismo. Portanto, tudo que quereis que os homens vos façam, fazerei-o também a eles. Santo Daime. O sol que veio à terra para todos iluminar não tem bonito e nem feio. Ele ilumina a todos iguais. Bonita essa. Kardecismo.
Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imagine que imenso amor nos compete aos que oferecem o coração. Candomblé, que a paz de Oxalá e a força de todos os orixás estejam sempre em seu caminho. Axé. Para saber mais, gente, só vocês aqui, ó, acessarem, tá? Aqui, ó. As Passes do Sagrado contém um texto interessante sobre os princípios éticos nas religiões. Então, acessem esse link aqui, ó, para quem quer saber mais, tá bom? Então, vamos às nossas atividades. Lembrando que vocês podem voltar, ler e reler quantas vezes for necessário, tá bom? Então, atividade número 1. Os quadrinhos a seguir apresentam exemplos de ações antiéticas. Então, nós temos 2 quadrinhos aqui, ó, certo? Vocês vão ler com muita atenção, tá? Podem ler e reler quantas vezes forem necessários para que vocês possam responder às atividades, tá bom? Então, tá? Vamos lá? Lembre-se do que você estudou sobre a ética da reciprocidade. Pessoas que seguem esse princípio poderiam cometer atos semelhantes aos apresentados nas tirinhas acima. Por quê? Então, mais uma vez, voltando aqui, ó, vocês vão ter que ler com muita atenção para responder às atividades aqui, tá? O professor agora ele não vai ler tudo, porque senão o nosso vídeo vai ficar um pouco cansativo para vocês. Combinado? Então, lembre-se do que a gente estudou lá sobre a ética da reciprocidade, né? As pessoas que seguem esses princípios que estão ali acima poderiam cometer atos iguais, semelhantes aos apresentados ali? Sim ou não? Por quê? Bom, vamos lá. Letra A. Escolha 2 das situações apresentadas nos quadrinhos e explique como as pessoas deveriam agir, caso conseguissem a ética da reciprocidade. Então, vocês vão escolher 2 situações, né, desses quadrinhos acima. A situação 1 e a situação 2, né? E com isso, vocês vão explicar como as pessoas deveriam agir, né? Que no caso ali eles não agiram corretamente, certo? E se caso eles conseguissem a ética da reciprocidade, né? Como elas deveriam agir? De uma forma contrária dali, claro, né? Então, pensem bem, escolham 2 situações, tá? E escrevam aqui. Atividade número 2. Leia com atenção o texto a seguir. Vamos ler. A unidade da igreja em meio ao caos da pandemia em Manaus. Março, abril de 2021. Entre março e abril de 2021. Recente. Bom, vamos ler. Quando esse texto chegar até você, a esperança é que a situação da pandemia no Amazonas, né, já esteja sob controle. Será que ainda está? Vamos pensar aí. Não dá para mencionar o nome de cada igreja e organização, mas é importante destacar o trabalho dos evangélicos para socorrer a população mais vulnerável e apoiar os profissionais de saúde em meio ao caos que se instalou no Amazonas. As ações são inúmeras: doações de medicamentos para enfermos, alimentos para famílias necessitadas, café para acompanhantes em frente aos hospitais, luvas, máscaras, né, e oxímetros para profissionais de saúde, kits e materiais de limpeza para unidades hospitalares, frete de avião para levar insumos ao interior e entrega de cilindros de oxigênio
orações em pequenos ou grandes grupos. Então, todas essas iniciativas, movimentando milhares de reais em doações, só foram possíveis por causa da unidade do corpo de Cristo, mobilizando pessoas, intercessores, denominações e entidades, inclusive de outros estados, para testemunhar de forma concreta o amor de Deus ao mundo, levando vida em meio a tanta morte e remetendo às palavras de Jesus. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Muito interessante esse texto. Então, lemos o texto, podem ler e reler quantas vezes forem necessárias, como sempre falo, tá? O texto acima retrata uma ação conjunta das igrejas evangélicas de Manaus, no Amazonas, para oferecer apoio aos necessitados durante a pandemia, correto? Então, letra A. Circule no texto a parte que demonstra que essa iniciativa foi motivada pelas crenças religiosas do grupo. Então, nós vamos circular aqui no texto, tá? A parte que demonstra que essa iniciativa foi motivada pelas crenças religiosas, tá bom? Letra B. O fato descrito na reportagem pode ser explicado pela ética da reciprocidade? Pode? Sim ou não? Justifique a sua resposta. Então, pensem bem mais uma vez e escrevam aqui. Número 3. Falamos sobre a ética da reciprocidade, enfocando tradições religiosas. É necessário, porém, refletir sobre pessoas não religiosas. Então, vamos observar a imagem a seguir. Nós temos aqui duas personalidades conhecidas. O primeiro é Charlie Chaplin, né? O segundo, Adolf Hitler. O Charlie Chaplin não acredita em Deus. O Adolf Hitler acredita em Deus. Então, religião não se define caráter. Diga não ao preconceito contra ateus. Essa é uma imagem da ATEIA, né, gente? Que é uma associação brasileira de ateus e agnósticos. Letra A. Na sua opinião, por que há pessoas religiosas que não seguem a ética da reciprocidade? Pensem bem nessa questão. Por que tem pessoas que se dizem religiosas e não seguem essa ética da reciprocidade? Então, escrevam aí. Letra B. Pessoas não religiosas podem seguir a ética da reciprocidade sem, com isso, ferir as suas convicções? Sim ou não? Então, vamos reler. As pessoas que não são religiosas, elas podem seguir a ética da reciprocidade? Podem, né? Sem, com isso, ferir as suas convicções? Sim ou não? Escrevam aí e depois justifique a sua resposta, tá? Bom, gente, essa foi a nossa segunda semana. Tem bastante atividade, né? Por isso, eu procurei ser o mais rápido possível para não cansar vocês no vídeo, nessa segunda videoaula. Então, eu encontro vocês na semana 3. Como sempre, boa leitura e bons estudos.